O cinema. Ele sempre foi uma fonte de criatividade e entretenimento, um descanso para nossas mentes, um refúgio da realidade. Mas hoje ele enfrenta uma série de desafios que ameaçam sua relevância, sua graça e, principalmente, sua existência. Enquanto muitos apontam para o avanço do streaming e os impactos da pandemia como as principais causas desse declínio, a maior ameaça é outra: a influência nociva da cultura woke e das políticas identitárias que tomaram conta de Hollywood. Nos últimos anos, uma onda de politização tomou conta do cinema, promovendo agendas ideológicas em detrimento da arte e da narrativa genuína. Sob o pretexto da inclusão e da representatividade, filmes têm sido subjugados a uma rígida cartilha de correção política, onde a qualidade é sacrificada em prol de uma mensagem politicamente correta. A cultura woke impôs um clima de censura e medo, onde a liberdade criativa é sufocada pela necessidade de atender às demandas de grupos minoritários que gritam mais que o restante. Diretores e roteiristas são coagidos a aderir a uma narrativa predeterminada, com personagens e tramas que se encaixam em estereótipos pré-determinados, em vez de explorar a complexidade humana de forma autêntica. O resultado disso é um cinema cada vez mais homogêneo e previsível, onde a originalidade é sacrificada em nome da conformidade ideológica. A diversidade de pensamento e expressão é suprimida, enquanto a arte é reduzida a um veículo para propaganda política. Além disso, o movimento woke tem alimentado um clima de polarização dentro da indústria cinematográfica, onde qualquer desvio das narrativas aceitas é rapidamente condenado e seus algozes jogados ao ostracismo. Isso cria um ambiente tóxico, onde a criatividade é sufocada pelo medo de represálias e cancelamento público. E o problema vai além das consequências internas. A incessante busca pela representatividade a todo custo tem levado a uma diluição da qualidade artística, com filmes sendo avaliados mais por sua conformidade ideológica do que por sua excelência cinematográfica. Assim, temos produções superficiais e desprovidas de profundidade que falham em cativar o público e deixam uma impressão efêmera. Veja o que está acontecendo com franquias como Star Wars e Marvel. Além disso, a obsessão pela representatividade muitas vezes leva à criação de personagens vazios, com uma enorme superficialidade na abordagem de questões importantes. Em vez de personagens complexos e multifacetados, os cineastas muitas vezes se contentam com estereótipos unidimensionais, que não fazem justiça à diversidade da experiência humana, a real diversidade e não aquela da ideologia que defendem. Outro aspecto preocupante é a crescente tendência de revisar e censurar obras clássicas sob o pretexto de torná-las mais politicamente corretas. Essa forma de revisionismo histórico não apenas distorce a arte original, mas também mina a integridade do cinema como um meio de preservar e refletir sobre a história e a cultura. Somando a tudo isso, o crescimento do streaming e os impactos pós-pandemia apenas amplificaram os desafios enfrentados pelo cinema moderno. Plataformas como Netflix, Amazon Prime e Disney Plus oferecem uma concorrência feroz, atraindo espectadores com uma vasta seleção de conteúdo sob demanda. A pandemia acelerou a mudança de paradigma na forma como as pessoas consomem entretenimento, com muitos optando por assistir filmes no conforto de suas casas em vez de frequentar cinemas lotados. Essa mudança de comportamento apresenta desafios significativos para a indústria cinematográfica, que agora precisa encontrar maneiras de atrair o público de volta às salas escuras. No entanto, em vez de enfrentar esses desafios de frente, a indústria parece cada vez mais determinada a dobrar-se aos caprichos da turminha woke, alienando assim a grande parte do seu público tradicional. Isso levanta questões urgentes sobre o futuro do cinema e seu papel na sociedade moderna.
Para restaurar a vitalidade e a relevância do cinema, seria necessário um retorno aos princípios fundamentais da arte e da liberdade criativa. Os cineastas deveriam ser encorajados a explorar temas complexos e controversos sem medo de represálias ou censura. A diversidade deveria ser celebrada, não como um fim em si mesma, mas como um reflexo autêntico da riqueza da experiência humana. Além disso, é crucial reconhecer que o cinema não é apenas um meio de entretenimento, mas também uma forma poderosa de reflexão e crítica social. Em vez de servir como veículo para agendas ideológicas, o cinema deveria ser um espaço para o diálogo aberto e a exploração de perspectivas diversas. Assim, o futuro do cinema depende da capacidade da indústria de se libertar das amarras do woke e abraçar uma visão mais ampla e inclusiva da arte. Somente então poderemos revitalizar o cinema como uma força cultural e artística verdadeiramente significativa, capaz de inspirar e entreter gerações futuras. E resgatar aquele cinema com diversão, bons roteiros e personagens cativantes. E por hoje é só, meus amigos. Depois dessa, eu vou dormir. Fui.